Eu estava conversando com um amigo sobre o caso Vorkara, falando sobre prints, né, que vazaram, as conversas com várias mulheres, a agenda comprometedora. E eu contei para ele que Vorkara era famoso nos bastidores por organizar verdadeiros bacanais para agradar os poderosos que ele tinha contato. Festas no estilo Epstein. Não no sentido de abuso de menores, mas no sentido de usar mulheres como moeda de troca política. Ou até mesmo chantagem, né, como Epstein fazia, que guardava, né, relatórios sobre quem estava em suas festinhas. Fora que nas mansões de Vorkara era cheia de câmeras, né? Uma festa aqui, uma companhia ali, e você garante o favor de quem manda. Aí o meu amigo pausou e me fez uma pergunta que eu não esperava. Ele disse: ué, mas o Vorkara ele não era da igreja? E eu fiquei em silêncio, né, por um segundo. Não porque eu não soubesse responder, mas porque eu percebi que essa pergunta simples esconde uma confusão que vai muito além do Vorkara. Uma confusão que muita gente tem sobre o que o cristianismo realmente é e o que a igreja realmente garante. E porque pessoas que um dia estiveram perto de Deus acabam tão longe dele. Então hoje eu vou responder essa pergunta e a resposta vai incomodar de um jeito ou de outro. Eu vou tentar não fazer desse vídeo muito longo, né? Porque eu sei que já gravei alguns vídeos que passaram de 20 minutos e eu sei, né, que eu tenho a capacidade de ser uma pessoa cansativa, né? Mas eu também sei que nós vivemos em uma época onde as pessoas têm a atenção, né, de um beija-flor drogado, né? Então, vou tentar ir direto ao ponto, né, e não sair do meu script, ok? E tem mais um personagem nessa história, né, que é o cunhado de Vorkara, o Zetel, que foi preso por ser apontado como o maior financiador da fraude do Banco Master. E esse cunhado não é qualquer pessoa, ele é pastor na igreja da Lagoinha, uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil. E o próprio Vorkara tinha ligações com a Lagoinha no passado, não somente o Vorkara, mas também o seu pai, como também o seu avô. Eram membros, podemos assim dizer, da igreja. Inclusive ajudaram a família Valadão em alguns momentos ali, mas só ajudaram, tá? Não estou fazendo ilação de nada. E dizem, né, que ele chegou a ter um programa em uma rádio gospel, ou seja, se identificando como um cristão. Aí a pergunta que meu amigo fez, né, faz todo sentido. Como alguém com esse histórico na igreja chega até aqui? Vou te dar uma resposta direta. Passar pela igreja não é a mesma coisa que pertencer a Cristo. Isso tem um nome teológico, né, que é cristianismo nominal. É o cristianismo de fachada, o da tradição sem transformação, o do nome sem nascimento novo, o do foto no culto sem Jesus no coração. E Jesus mesmo falou sobre isso em Mateus capítulo 7. Ele diz algo que deveria nos arrepiar, ao dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Veja bem, Jesus ele não está falando de ateus, ele está falando de pessoas que usaram o nome dele, que tinham presença religiosa, que falavam em nome de Deus, e ainda assim ele diz: nunca vos conheci. O problema de Vorkara não é que a fé cristã falhou nele, o problema é que ele provavelmente nunca teve fé cristã de verdade, tinha uma conexão religiosa apenas. Isso é completamente diferente. A diferença entre um cristão genuíno e um cristão nominal não está no banco de igreja que ele senta, mas sim na direção que sua vida toma quando ninguém está olhando. Agora, vamos falar do cunhado, porque esse caso é ainda mais grave, ao meu ver. Um homem que ocupa o púlpito, que se apresenta como um representante de Deus, que tem
autoridade espiritual sobre pessoas e que foi preso por financiar uma das maiores fraudes financeiras recentes do país. Isso não é só crime, isso é o que a Bíblia chama de falso profeta. Pedro, no capítulo 2 da sua segunda carta, avisa com todas as letras: haverá, porém, falsos profetas entre o povo, como também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. E mais para frente, né? E por causa deles, o caminho da verdade será blasfemado. Repara nessa última parte: o caminho da verdade será blasfemado. É exatamente isso que acontece quando um pastor é preso por corrupção. A primeira coisa que o mundo faz é apontar para a igreja inteira e dizer: viu? São todos iguais. Isso dói, mas a Bíblia já tinha avisado que isso ia acontecer. A presença de falsos mestres não é uma falha da fé cristã, mas ela está prevista, fala a respeito disso dentro da própria Escritura cristã. A palavra de Deus não prometeu uma igreja perfeita. Ela prometeu uma igreja perseguida, provada, purificada e com joio misturado com o trigo até o dia do julgamento. E se liga, quando um médico é preso por charlatanismo, ninguém diz que a medicina é mentira. Quando um juiz é corrupto, ninguém diz que a justiça não existe. Mas quando um pastor peca, se desvia do caminho, muita gente usa isso como um argumento contra Deus. Isso é desonestidade intelectual. E eu digo isso com respeito. O argumento correto é exatamente o oposto. A existência de falsos mestres confirma a Bíblia e não a refuta. Pense bem, se a Escritura não tivesse previsto isso, aí sim você poderia questionar. Mas a Bíblia, que é uma coleção de escritos inspirados por Deus, milenar, já descreveu com precisão cirúrgica o perfil dessas pessoas. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, diz que homens têm aparência de piedade, mas negam o poder. João, em 1 João, capítulo 2, fala dos que saíram de nós, mas não eram de nós. A Escritura, ela não falhou, ela acertou em cheio. Então, o que precisa ser julgado não é a fé cristã, mas é o uso cultural e oportunista do nome cristão para ganhar poder, dinheiro e respeitabilidade. Então, voltando à pergunta do meu amigo. Vorcaro não era da igreja? A resposta é: talvez ele tenha frequentado a igreja. Talvez tenha tido um programa de rádio gospel. Talvez tenha tirado foto com um pastor. Mas frequentar a igreja não te faz cristão. Do mesmo jeito que, como vai dizer, né, entrar numa garagem não te faz um carro. E o caso do cunhado pastor nos lembra que o cargo eclesiástico também não é garantia de nada. O que importa é se aquela vida foi genuinamente rendida a Cristo, ou se a religião foi apenas mais uma ferramenta de ascensão social. Isso deveria nos provocar uma pergunta pessoal séria. E eu? Tenho uma fé que transforma? Ou tenho simplesmente um verniz religioso que encobre o que eu sou por dentro? Porque no fim, a Bíblia avisa: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E essa é a palavra mais honesta que qualquer pregador pode dizer hoje. Graça e paz, meu nome é Guilherme Zamba e quero te apresentar as camisetas do meu ministério de rap cristão, Rima Teológica. São camisetas com modelagem oversized e tradicional, 100% algodão, confortáveis e feitas com qualidade. Cada estampa foi pensada para edificar, expressar a fé cristã e comunicar boa teologia de forma criativa e relevante. Não é só uma camiseta, é uma forma simples e verdadeira de expressar aquilo que você crê. Acesse rimateologica.com.br. Tamo junto!